Boa noite, pessoal. A primeira coisa que eu queria era pedir desculpas pelo que aconteceu com o sétimo ano C. Eu tive um problema na internet e aí eu não consegui nem retornar para poder dar uma satisfação melhor do que estava acontecendo, tá? Por causa disso, o que eu resolvi fazer então? Vou é, continuar a aula aqui, né? Vou dar aula aqui para vocês não terem problemas para fazer a atividade síntese na próxima terça-feira. Bom, então, nós estávamos aqui conversando sobre a questão da cidadania das mulheres hoje, né? Que nossa primeira e segunda atividade da semana passada falava muito sobre isso. Então, o que que acontece? A mulher de hoje ela tem direito ao voto, mas ela não tem representatividade política. Em outras palavras, significa dizer que a população brasileira é mais ou menos metade composta de homens, metade por mulheres, mas quando a gente vai analisar a classe política, existe uma maioria esmagadora de homens, né? Então, isso não está igual. Outra coisa é que o problema da desigualdade em relação aos salários, que era uma coisa que já era reivindicado pelas mulheres a partir do século XIX, continua ainda no Brasil atual, né? Existem mulheres que têm o mesmo cargo, fazem as mesmas funções, mas que os homens, mas o salário dos homens é maior do que o das mulheres. As mulheres também nesse momento têm passado pelo desafio da violência, que infelizmente durante a pandemia existem estatísticas mostrando que isso aumentou mais ainda. E como principalmente os gráficos dos sétimos anos demonstrou, o problema de que as mulheres são sobrecarregadas nas atividades domésticas. Lá no. Uma das questões também perguntava, que era a última questão, perguntava sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Vocês se confundiram um pouco na hora de escrever, e aí eu vou reforçar o que eu já tinha dito antes. Vocês usaram uma ótima fonte, que é a Nova Escola, mas precisavam escrever com as palavras de vocês. Vocês pegaram o texto sem selecionar da maneira mais adequada as informações, né? Então, o dia 8 de março é um dia simbólico que fala da luta das mulheres desde antes do acontecimento do incêndio na fábrica, lá nos Estados Unidos, certo? Então, as mulheres já vinham reivindicando há muito tempo os seus direitos em vários lugares do mundo. Por que que as pessoas falam sobre esse incêndio na fábrica? Porque ele foi muito forte. As mulheres lá estavam reivindicando a redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas diárias. E o que que aconteceu? O dono da fábrica trancou essas mulheres na fábrica e deixou elas morrerem ali, tá? Então, assim, ele não foi condenado, mas a polícia chegou e encontrou correntes amarradas pelo lado de fora na fábrica. O sétimo ano A e o sétimo ano B perguntaram, mas como é que uma pessoa destrói o seu próprio patrimônio? A gente não tem ideia de quanto que esse homem era rico, por exemplo, né? Ou se a fábrica não tinha um seguro. Então, de certa forma, isso acaba justificando um pouco, né? Porque daí seria punir essas mulheres e talvez outras mulheres ficassem com medo de reivindicar seus direitos. Era muito comum no século XIX, início do século XX, a violência física de mulheres no trabalho. Então, a mulher cometia um determinado erro no trabalho, como todo trabalhador está passível de cometer, e aí ela era castigada fisicamente. Também havia muitos casos de violência sexual contra as mulheres no trabalho e elas eram ameaçadas pelos seus chefes, né, de que se eles fossem denunciados elas seriam demitidas. Também já havia o problema da desigualdade de salários entre homens e mulheres. E lá no início do século XX não havia quase nenhum país onde o voto era permitido para as mulheres. Então havia uma grande luta para que as mulheres pudessem votar no início do século XX. Bom, outra coisa que eu quero que vocês, por favor, façam como um exercício, eu vou explicar aqui as charges e vocês podem colocar até lá no Google Sala de Aula que títulos vocês dariam para
algumas charges. Essa charge primeira que eu estou trazendo aqui para vocês é de uma mulher, né, com um paletó, com uma bolsa, né, e a sombra dela está refletindo ela com uma vassoura e com uma panela na mão. Então, a vida visível dessa mulher, a mulher trabalhadora, emancipada, que trabalha fora. Mas quando ela chega em casa, ela tem que também realizar as atividades domésticas. E aí eu pergunto, que título vocês dariam para essa charge aí? Nós costumamos falar, né, no campo das ciências humanas, que isso aqui seria uma dupla jornada de trabalho. Ela trabalha fora e trabalha em casa, né? O trabalho doméstico, ele é um trabalho que cansa e é um trabalho também muito importante, né, para gerar o bem-estar de toda a família. Outra charge que eu encontrei foi uma charge francesa, onde mostra que tem um homem e uma mulher querendo falar com um possível contratador, né, com um possível patrão. E aí, se vocês forem reparar, as escadas não são do mesmo tamanho, né? Então, a escada que o homem está, ela é mais alta, a escada da mulher é mais baixa, o homem está conseguindo falar com o patrão livremente e a mulher, ela está carregando a criança, as compras e objetos de limpeza. Na legenda, né, em português, o patrão diz que ele precisa de alguém que seja ambicioso e que não perca tempo cuidando das crianças ou passando roupa. E aí vem a seguinte questão, né? Cuidar de crianças e passar roupa é perder tempo? Né? Então isso mostra que existe uma desigualdade também de acesso ao trabalho, né? É mais difícil para a mulher se inserir no trabalho porque é para ela que fica a atividade de cuidar das crianças e das atividades domésticas. Lógico que eu estou falando isso de um modo geral, a gente sabe que existem famílias onde esses papéis eles são divididos de maneira mais igualitária. Aqui a gente tem uma outra charge. O menino pergunta para o pai dele: pai, o que é machismo? Aí a menina quer dar uma opinião. Machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que... Aí o menininho vira e fala: não se mete, fê, isso é papo de homem. Aí eu pergunto a vocês, que título vocês dariam para essa charge? E eu gostaria também que vocês, pudessem explicar essa charge aqui, né? Que fala sobre a violência contra a mulher. Então já tem um título. Aqui é fazer o contrário. Vocês vão tentar explicar, né? Então o que acontece? Tem aí uma sombra de um homem, né? Um homem grande, e isso intimida a mulher. Mas na hora que a mulher resolve dar um limite, né? Aí essa sombra se transforma num gato e o gato foge. Então gostaria que vocês também dessem outras explicações sobre essa charge, tá? Então, relembrando, terça-feira a atividade de síntese vai ser postada. Vocês terão até sexta-feira para poder fazer as postagens e a gente pode ir conversando, tá? Vocês colocam lá, por favor, as dúvidas de vocês no Google Sala de Aula e a gente vai conversando. Um bom fim de semana para vocês, espero que vocês estudem, tá? E façam uma excelente atividade. Tchau, tchau.